Há pouco tempo, a pequena Ruby nasceu em nossa família. Olhei para seu rosto lindo e maravilhei-me por saber que, antes de vir à Terra, ela morou na presença de nosso Pai Celestial. Ela aceitou seu grande plano de felicidade e decidiu seguir o Pai e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Devido à sua decisão, foi-lhe permitido vir à Terra para passar pela mortalidade e progredir rumo à vida eterna. Com o espírito unido ao corpo, Ruby entrou num período de aprendizado no qual poderá provar-se a si mesma, tomar a decisão de seguir Cristo e preparar-se para ser digna da vida eterna. Ruby veio à Terra pura, mas como parte do plano, ela enfrentará provações e tentações e cometerá erros. Graças à expiação do Salvador, porém, poderá ser perdoada, receber a plenitude da alegria e tornar-se pura de novo, pronta para viver para sempre na presença de nosso Pai Celestial. Poucas horas após seu nascimento, tive o privilégio de tomar aquela preciosa criança nos braços. Eu disse para a mãe dela, temos que ensinar Ruby a ser uma mulher virtuosa, pura e de valor inestimável, como sugere seu nome. A mãe respondeu, já comecei hoje. O que fará a mãe de Ruby para começar hoje? Como é que nós, pais, avós e líderes, podemos encaminhar e manter nossos filhos, nossos jovens, no caminho da vida eterna? Precisamos ser o exemplo dos fiéis. O profeta Brigham Young disse, jamais devemos fazer algo que não desejamos ver nossos filhos fazerem. Devemos ser um exemplo das coisas que gostaríamos que eles imitassem. Todos podemos começar hoje sendo esse bom exemplo. Quero convidá-los hoje a ser o exemplo dos fiéis na fé e na pureza, 2 princípios essenciais à salvação. Seja um exemplo dos fiéis na fé. Fortaleçam ativamente sua própria fé em Jesus Cristo e seu testemunho dele, preparando-se assim para testificar a seus filhos por palavras e pelo exemplo. Quero contar-lhes algo a respeito de uma mãe maravilhosa cuja vida foi um exemplo de fé. Quando o profeta Joseph Smith era bem jovem, ele observava sua mãe, Lucy Mack Smith, e aprendia com ela a respeito da fé em Deus. Lucy procurava respostas examinando as Escrituras e Joseph também utilizou essa prática procurando orientação na Bíblia, como fazia sua mãe. Lucy também resolvia os problemas familiares buscando a ajuda do Senhor em oração pessoal. Certo dia, vendo que havia discórdia na família a respeito de religião, Lucy conta que se retirou para um bosque de belas cerejeiras não muito longe de onde morava e orou ao Senhor. Ela também orou com muita fé ao enfrentar os problemas de saúde quando Joseph quase perdeu a perna devido a uma infecção óssea e quando a irmã de Joseph, Sofrônia, quase morreu de febre tifoide. A respeito da doença de Sofrônia, Lucy escreveu, fitei minha filha. Meu marido e eu demos as mãos e caímos de joelhos lado a lado do leito dela, expressando toda a nossa angústia e súplica aos ouvidos do Senhor. Sofrônia sarou. Tenho certeza de que os filhos de Lucy sempre a viram orar com fé e receber respostas a essas orações. Ela orava com fé, pedindo orientação, e Joseph também se retirou a um bosque onde orou com fé, buscando uma resposta do Senhor, como sua mãe fazia. Tal como Lucy, precisamos mostrar aos nossos filhos e aos nossos jovens como eles podem fortalecer sua fé e testemunho de Jesus Cristo, ao fortalecermos a nossa própria fé e testemunho, estudando as Escrituras e orando individualmente e com eles. Ao contrário de Lucy, somos hoje abençoados por termos mais do que a Bíblia. Temos as Escrituras modernas e as palavras de nossos profetas atuais para guiar-nos em segurança no caminho da vida eterna. No livro de Mórmon, aprendemos sobre pessoas que seguiram por esse caminho continuamente agarradas à barra de ferro que foi comparada à palavra de Deus. No mundo atual, repleto de tentações, talvez seja difícil manter-nos agarrados, porque Satanás elabora meios para procurar afastar-nos do caminho do Senhor. Se segurarmos a barra com uma só mão e mantivermos a outra no mundo, colocaremos nossos filhos e nossos jovens em perigo de se perderem pelo caminho. Se nosso exemplo não for firme, então, como disse Jacó, perderemos a confiança de nossos filhos por causa de nossos maus exemplos. Pais, avós e líderes, sua mensagem precisa ser clara. Isso pode acontecer apenas se segurarmos a barra com ambas as mãos e vivemos de acordo com as verdades encontradas nas Escrituras e nas palavras dos profetas modernos. Talvez não estejamos criando um profeta como Lucy, mas sem dúvida estamos criando os líderes de amanhã e nossas ações estão visivelmente relacionadas à sua fé.
Sejam um exemplo dos fiéis na pureza. A única maneira de tornar-nos puros é pela expiação de nosso Salvador. Para todos nós, o processo de purificação começa pela fé, pelo arrependimento e por nosso primeiro convênio, o batismo. A fim de ajudar nossos filhos a viver seu convênio batismal, o elder Robert D. Hales aconselhou: ensinamos que no exato momento em que saem da água, eles saem do mundo e entram no reino de Deus. Por convênios, eles concordam em obedecer a seus mandamentos. Os convênios nos colocam sob a firme obrigação de honrar nossos compromissos para com Deus. Para cumprir nossos convênios, precisamos abandonar atividades ou interesses que nos impeçam de honrar esses convênios. O livreto para o vigor da juventude é uma ferramenta maravilhosa para ajudar os jovens a compreender essa obrigação sagrada de fazer convênios e as bênçãos da pureza que recebemos pelos cumprimentos dos mesmos. Ele contém palavras dos profetas modernos, a barra de ferro que vai guiá-los em segurança pelo caminho estreito e apertado, afastando-os das armadilhas de Satanás que podem retardar-lhes o progresso. Nesse livro, vocês também encontrarão as muitas bênçãos que advêm da obediência e da busca de toda coisa virtuosa e amável. Pais, tenham seu próprio exemplar desse livro e leiam-no com frequência. Vivam vocês mesmos esses padrões. Tenham conversas significativas a respeito do Evangelho com os jovens, de modo a desenvolver neles seu próprio interesse de viver e descobrir por si mesmos o significado e propósito desses padrões. Os padrões encontrados nas seções Diversão em Mídia, Vestuário e Aparência podem ser extremamente desafiadores porque estão se tornando cada vez mais distantes dos padrões do mundo. Precisamos ser um exemplo do que é virtuoso e amável na escolha de nossas próprias diversões. Precisamos tomar cuidado para que o tipo de mídia que deixamos entrar em nosso lar não embote a sensibilidade ao espírito, não prejudique o relacionamento com nossos familiares e amigos, nem revele prioridades pessoais conflitantes com os princípios do Evangelho. Por meio do exemplo, podemos ajudar nossos filhos a compreender que ao passar muito tempo utilizando a internet, redes sociais e celulares, jogando videogames ou vendo televisão, privamos-nos de atividades produtivas e interações valiosas com as pessoas. Também somos um exemplo do que é virtuoso e amável em nosso vestuário e aparência. Como povo do convênio, temos a responsabilidade de cuidar de nosso corpo, protegê-lo e vesti-lo adequadamente. Precisamos ajudar nossos filhos e jovens a compreender que respeitamos nosso corpo como um templo e como uma dádiva de Deus. Damos o exemplo recusando-nos a comprar ou vestir roupas pouco recatadas ou que sejam demasiadamente justas, transparentes ou insinuantes. As pessoas que guardam os convênios se esforçam para ser obedientes em todos os momentos e em todos os lugares, devido ao seu amor a Deus e às suas bênçãos prometidas. Certa noite, ao caminhar com meu marido, passamos por uma recepção de casamento ao ar livre. Não conhecíamos as pessoas, mas elas nos deram a impressão imediata de virtude. A escolha da música e do vestuário era adorável. O vestido radiante da noiva era inquestionavelmente recatável, bem como o das damas de honra. Aquela família decidiu não misturar os caminhos do mundo com a santidade daquele dia. Gostaria agora de dirigir uma palavra aos maravilhosos jovens de nossa igreja. Obrigada pelo exemplo digno que vocês são para seus amigos, professores, líderes e familiares. Sei que muitos de vocês são o único membro da igreja na família. Pode ser que frequentem a igreja sozinhos. Quero elogiá-los por sua dedicação e por seu exemplo de retidão. Sejam pacientes e continuem a viver em retidão. Há muitos que podem ajudá-los. O presidente Thomas S. Monson disse, mesmo para uma família exemplar, podem ser muito úteis o auxílio e o apoio de bons homens e mulheres que realmente se preocupam. Olhem a seu redor, em sua ala e estaca, e procurem líderes e amigos que são o exemplo dos fiéis e aprendam com eles. Quando eu era jovem, identifiquei pessoas que eram um exemplo dos fiéis. Além de meus pais, uma delas foi minha tia Karma. Lembro-me vividamente de ouvi-la falar em uma noite dos padrões da estaca quando eu tinha 16 anos. Ela ensinou a importância de sermos recatadas e dignas de um casamento no templo. Fiquei profundamente tocada com seu testemunho. Tinha observado sua vida virtuosa desde que eu era menina e sabia que ela vivia de modo condizente com o que ensinava. Tive vontade de seguir seu exemplo. Rapazes e moças, vocês podem começar hoje sendo um exemplo dos fiéis na fé e na pureza. Fortaleçam sua fé e seu testemunho diariamente por meio do estudo das Escrituras e da oração. Guardem o convênio batismal que vai mantê-los puros e dignos da orientação do Espírito Santo. Vocês podem começar hoje a ser o exemplo que outros vão seguir.
E nunca se sabe. Vocês podem vir a ser o exemplo de que a minha pequena Ruby vai precisar um dia. Porquanto, Ruby iniciou de modo maravilhoso sua jornada pelo caminho da vida eterna. Seus pais estão estabelecendo padrões de retidão em casa, começando cada dia com a determinação de serem um exemplo dos fiéis. Espero que Ruby, usando seu arbítrio, decida seguir esse exemplo. Sinto-me grata pelo plano de felicidade e testifico que esse é o único meio pelo qual a Ruby e todos nós podemos ser puros novamente e viver para sempre na presença de nosso Pai Celestial. Comecemos todos hoje mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.